Eu quero fazer o que você faz. Mostre tudo, diga como é. Mais uma. Não é estranho, mas não sei entender. Sei que há tanto pra descobrir e é tudo tão novo para mim. Eu vejo tudo à minha volta, mas eu sei que há muito mais pra se ver. Quero entender, conte tudo. Quero saber sobre os estranhos como eu. Fale mais, me mostre. Quero entender esses estranhos como eu. Cada gesto, cada tom da sua voz toca fundo dentro de mim. Não sei porquê, preciso tanto estar com ela. Eu nunca tive a sensação de um outro mundo além daqui. Além de tudo à minha volta, eu vejo um novo horizonte. Quero entender, conte tudo. Quero saber sobre os estranhos como eu. Fale mais, me mostre. Quero entender esses estranhos como eu. Bora lá? Vamos trabalhar? Bom, gente, até difícil falar aqui, né? É a primeira vez que estou dividindo um palco com um filho. Alguém tem noção do que é isso? Estou assim, ó. Bom, mas a gente criou uma palestra que a gente está adaptando no tempo de 15 minutos para falar um pouquinho de quando o seu propósito ele fala mais alto. A gente já chegou cantando, a gente nem se apresentou, mas essa aqui do meu lado é Giovana, minha filha. Ela é formada em letras pela Unicamp. A Gi é música desde sempre. Desde pequenininha já começou, e aí quando ela tinha 8 anos, a gente colocou ela no curso de piano. Quando ela cresceu um pouco mais, ela foi estudar canto, depois mais tarde foi para o canto lírico, canto popular. Depois a Gi acabou indo para os instrumentos de corda, né, de contrabaixo, violão, guitarra. E eu garanto para vocês que se a gente trouxer qualquer instrumento aqui, por mais esquisito que seja, ela vai se esforçar muito para tentar aprender a tocar. Não sei se consegue, mas ela vai se esforçar, né, Gi? Sem dúvida. Talvez fique um desastre. Gente, essa aqui é a Silvia, para quem não conhece, vulgo minha mãe. Assim. Ela é formada em Educação Física, mas desde 2002 ela acabou indo para essa área de treinamento e desenvolvimento, abraçando esse desafio de aprender, desaprender, reaprender loucamente o tempo inteiro. E a gente veio falar de propósito, que não podia ser diferente, né? Talvez o assunto mais falado quando a gente fala hoje, né, na área de treinamento e desenvolvimento. Eu não sei se a gente tem aquele ranking, né, que tem os twitters, mas eu acho que propósito estaria lá no topo. E a gente fala muito de propósito, também a importância do propósito dentro da organização. Mas a gente veio falar aqui do propósito na vida pessoal, né, que a gente entende, e ainda esse propósito ele está conectado também com a vida profissional. E aí, quando a gente consegue casar essas duas coisas, fica uma delícia. Que eu costumo dizer que a gente nem trabalha, né? A gente às vezes fica um pouco cansado fisicamente, mas é muito bom quando a gente consegue conectar essas duas coisas. Eu fiz questão de falar desde o começo, apesar que muita gente percebe que é mãe e filha. Porque quem aqui tem filho, gente? Quem aqui tem filho? Talvez vocês vão se identificar com o que eu vou falar agora. Também, 4 patas. Eu não sei, assim, mas depois que eu tive minha filha, os meus sonhos eles mudaram um pouco, né? Acho que todo mundo que é mãe, pai, vive um pouco disso. A gente terceiriza a parte da nossa felicidade. A nossa felicidade passa a ser que os nossos filhos realizem os sonhos deles. E aí isso já é parte do nosso sonho, né? A gente terceiriza essa felicidade. Eu não sei se aconteceu com vocês, assim, mas comigo hoje, às vezes eu celebro muito mais o sonho dela do que os meus próprios sonhos, né? Então eu estou muito conectada com isso. E acontece que há 3 anos, a gente, depois de uma viagem, a gente foi num otorrino e a minha filha foi diagnosticada com surdez. A Gia ela tem surdez neurosensorial bilateral, severa e progressiva. Então, a gente não sabe até onde essa surdez vai. Mas a Gia, atualmente, ela não escuta mais as frequências graves e médias. Isso quer dizer que, quando a gente conversa com ela, a Gia não escuta mais nenhuma consoante. Gente, consegue sabe imaginar? O que é?
conversar sem consoante. É muito árabe, assim, é um negócio muito louco, assim, de verdade. E aí aconteceu que a gente descobriu isso, a gente estava numa viagem, a gente estava fora do Brasil, e os Estados Unidos ele é muito bom para a questão de acústica, né? Os quartos são todos carpetados, as paredes são de drywall, então quando você fala, o som ele fecha, ele não fica, né, rebatendo com eco, como acontece em lugares que não tem acústica. E absolutamente tudo que eu falava com a Gi, ela respondia da seguinte forma: Oi? Não entendi. Sempre oi. Oi, oi, oi. Tanto que a gente pensou em chamar Oi, mas aí achei que podia associar com algum patrocinador, alguma coisa que não tem. Então a gente optou por esse nome. Mas aí, no começo, eu comecei a achar que a Gi não estava prestando atenção. Falei, Giovana, presta atenção. Ela, mãe, eu não escutei. Eu falei assim, claro que escutou, porque quando eu repeti, você compreendeu. E aí, depois, mais tarde, a gente percebeu que a Gi ela já fazia leitura labial. Quando a gente descobriu o problema, a Gi ela já estava com boa parte dos graves comprometidos. E ela o cérebro da gente é uma coisa linda, né? Essa nossa plasticidade, ele já tinha se flexibilizado e ela já estava fazendo a leitura labial. E a partir desse momento, eu, enquanto mãe, para mim foi devastador, né? Eu falei, meu Deus do céu, gente, minha casa tinha teclado, bateria, tinha tudo quanto é coisa, e de repente você descobre que a sua filha, que sempre gostou de cantar e tocar, é surda. E como ela ia fazer isso, né? Então, para mim, foi assustador, porque eu achei que a Gi ia ter que buscar um outro caminho para a vida dela, que ela ia ter que estudar outra coisa, porque tudo que ela tinha escolhido até o momento já não ia mais fazer sentido. E aí, gente, que a gente começa a tratar um pouquinho mais dessa questão do propósito mais diretamente. Porque quando a gente tem um propósito bem definido, quando acontecem essas lombadas mais altas aí, duas coisas podem acontecer. A gente pode espanar, ou a gente dá um jeito de aprender a pular mais alto também. Se a lombada é mais alta, a gente pula do mesmo jeito. A gente começa a buscar outros caminhos. No meu caso, quando eu tive esse diagnóstico, quando aconteceu tudo isso, eu falo que eu passei por 3 momentos, assim. O primeiro momento foi um momento de luto, assim, ó, foi aquele impacto imediato, assim, né? Bateu aquele desespero, aquela dúvida do, nossa, como é que vai ser daqui para frente? Eu vou conseguir continuar cantando? Eu vou conseguir continuar tocando? Como é que eu vou ouvir? Eu já trabalhava como professora, eu sou formada em letras. Eu falei, não vou mais conseguir nem dar aula. Como é que eu vou ouvir meus alunos? Como é que eu vou ouvir uma dúvida? Se nem de frente eu enxergo direito, imagina quando estiver de costas, virado para uma lousa. Então, foi um momento assim muito impactante. E aí, depois disso, depois desses questionamentos, eu comecei a revisitar os meus sonhos. Eu comecei a ver se eu conseguia me enxergar fazendo qualquer outra coisa. Se eu conseguiria traçar um outro caminho. E aí eu percebi que nenhuma das outras coisas que eu pensava em fazer tinha o mesmo significado para mim. Nenhuma daquelas coisas se encaixava naquilo que eu queria. Porque o que eu mais queria era ser música. Foi o que eu investi durante os primeiros longos 20 anos bem vividos da minha vida. E a partir daí, depois dessa decisão, assim, veio aquela aceitação. Assim, vou aprender a pular. Se a lombada é mais alta, a gente aprende a exercitar a perna e dar um jeito de pular mais alto. E foi um período assim bem intenso da nossa vida, com muitos exames, com muitos até alguns doloridos, com contraste, com ressonância e outras coisas acontecendo por aí. E nesse meio de caminho, a gente teve a sorte de ter uma fonoaudióloga que era uma graça, né, Virgínia. Infelizmente ela não pôde estar aqui, ela foi convidada porque foi uma pessoa muito especial em todo esse processo, de ajudar a entender que dava sim para conviver bem com tudo isso. E aí você chega assim, você tem um cardápio de aparelhos auditivos. Gente, vocês imaginam o que é esse mercado? Gente, quanto menor, mais caro. Essa é a regra do aparelho auditivo, assim, básica. E foi bem interessante, porque nesse momento, gente, foi um momento que a gente, enquanto mãe, né, a questão da galinha, de querer colocar os seus pintinhos embaixo dessa asa, a primeira coisa que eu falei para a Gi foi assim, não, calma. Fica tranquila, a gente vai comprar um bem pequenininho, ninguém vai perceber que você é surda. Né? E aí a Gi, como é uma pessoa muito simples, ela escolheu uma marca suíça, gente. Né? Aí eu já comecei, meu Deus, como é que eu vou pagar isso, né? Mas a gente dava um jeito. Isso aí eu falei, não, pode escolher o melhor que tem, a última tecnologia. O aparelho auditivo ele tem inteligência artificial, para vocês terem uma ideia. A gente conversando aqui, ele não aumenta o ruído que está acontecendo lá do outro lado. Por isso que eu estou do lado do vidro. E aí, assim, então o mais barato era aquele que aparece uma caixinha atrás. Não, vamos fazer o touro inteiro interno, que ninguém vai ver, ninguém vai perceber que você tem esse problema. E aí aconteceu
A grande diferença que eu descobri entre alguém ter um propósito bem definido e outra pessoa ainda está com uma cultura protecionista, não consegui entender a diferença dessas duas coisas. Um mês depois que chegou esse par de aparelhos auditivos parcelado em 12 vezes suadas para pagar. 18 parcelas, é verdade. Né? Foi mais de um ano, gente. Foi milhas pra caramba. Né? Até falava, puxa, pelo menos eu ganhei uma viagem. Né? A Giovana chegou em casa com esse sinal aqui, ó, tatuado atrás da orelha, atrás de cada orelha. Que era o sinal de mute. Né? O sinal universal de caixa de som sem som, né? Quando a gente está no mute. E aí eu percebi que o negócio já estava bem resolvido para ela, para mim ainda nem tanto. Gente, a adaptação com o aparelho auditivo assim, é um negócio muito maluco. Primeira coisa, normalmente, acho que a maioria das pessoas aqui deve conhecer alguém surdo, mas a gente não tem normalmente muita liberdade, né, para conversar, para pedir para pôr. Todos os meus amigos já experimentaram. Assim, gente, olha isso, olha que louco, é muito legal, até ela. Mas assim, a primeira coisa que acontece, a gente perde completamente a noção de onde o som está vindo. Porque o som deixa de vir do ambiente, ele passa a vir do seu aparelho. Então, às vezes, você começa a ouvir uns sons e você está dirigindo, buzinaram, você não sabe de onde, você não sabe nem de que lado foi. Assim, você só fica esperando para ver se alguém vai te bater. E, além disso, tem alguns sons que a gente descobre que a gente não conhece. Então, por exemplo, para mim, a geladeira era um eletrodoméstico 100% silencioso. Sempre foi. O motor do portão eletrônico nunca fez barulho. Então, acontecem muitas coisas muito malucas. Assim. Eu sempre fui muito piadista, né? Desde que eu era muito nova. E eu sempre falei, durante a minha adolescência inteira, que eu não gostava de usar óculos escuros porque eu ouvia mais baixo. E todas as minhas amigas falavam, nossa, que ridículo, né? Que Mas já era atalho para a leitura labial, isso. Atrapalha muito, gente. Atrapalha claramente a leitura labial. E hoje eu falo assim que depois de tudo isso, a minha relação com a música ela acabou evoluindo. Porque hoje eu consigo tocar com o aparelho, mas quando eu estou num estúdio com um som muito alto, não dá, porque o aparelho tem essa limitação de som, né, de volume. Então, eu aprendi a tocar através da vibração. Aqui tem um tablado de madeira que, conforme eu toco, ele vibra. Então, eu consigo parear essa vibração de cada nota com a memória sensorial que eu tenho daquela nota, porque eu toco desde que eu era pequenininha. Quando eu toco em algum lugar hoje em dia, sempre tem uma caixa onde eu posso pôr o pé, ou uma caixa do meu lado onde eu possa pôr a mão se eu não estiver tocando, porque não dá para fazer as duas coisas. Mas eu sempre tenho essa adaptação assim, feita para continuar tocando. E uma coisa que eu descobri também, depois de tudo isso, é que quando alguma coisa na nossa vida tem prazo de validade, isso muda a nossa relação, muda a forma como a gente vê o mundo. Assim. Vocês já imaginaram pensar assim, nossa, a partir de agora eu vou ouvir por mais tantos anos. A minha audição tem prazo de validade. E uma coisa que eu escolhi fazer, eu escolhi depois disso começar a viver o máximo de experiências sonoras possível. Então hoje eu estou em todos os festivais de banda, eu estou em todos os shows dentro daquilo que eu gosto, né? Para tentar, aqui em cima, para tentar, eu falo que eu quero criar um arquivo interno de memórias sonoras, assim, porque eu não sei até quando isso vai. Então dessa forma eu consigo manter o máximo possível aí dentro de mim, é o microfone mesmo. Bom, gente, e a gente fecha falando um pouco da importância da gente ter um porquê bem definido dentro da gente, né? Simon Sinek, ele fala muito desse Golden Circle, dessa teoria do Golden Circle, que eu falo que a Gia, ela me reensina isso com excelência todos os dias, a cada show que eu tenho a oportunidade de visitá-lo, né? Esse é o segredo dos grandes líderes para inspirar seus apoiadores, né? E a Gi vem me inspirando a cada dia em todo esse processo. E talvez a maior reflexão que isso tudo traga para todos nós é uma pergunta que eu sempre faço, né? Eu descobri que a minha filha, apesar de muito jovem, ela tem um bom porquê. E quando a gente tem um bom porquê, a gente encontra como fazer. E ela encontrou isso de forma linda. E a pergunta que eu deixo para vocês no dia de hoje, né? Será que cada um de vocês já encontrou o seu porquê? Porque aí tudo fica mais fácil, né, Gi? Tchau, Carol. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Pode cantar, gente. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada gesto daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer.
aconteceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Obrigada, gente.